Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Estamos aqui para adorar aquele que era, que é e que há de vir, o nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Você pode aplaudi-lo nesse momento e com a sua boca, adore ao Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Honras e glórias a ti, Jesus. Te amamos, te adoramos. Amém, Jesus. Levante uma de suas mãos para o céu. Pai, aqui estamos diante da tua presença mais uma vez nesse dia. Como é maravilhoso poder estar diante de ti, o Deus que sonda os nossos corações e sabe tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos, e está pronto para nos abençoar, pois o Senhor nos ama. Ó Deus querido, muito obrigado por mais essa oportunidade. Pedimos que nos abençoe nesta hora. Nos abençoe, Pai, com o teu poder. Nos abençoe com a tua graça. Perdoa os nossos pecados, quer por atos, atitudes, pensamentos, por palavras, por omissão, por negligência. Perdoa-nos, Deus, e leva-nos até o Santo do Santo para te adorar neste momento, para preparar o nosso coração para ouvir a tua palavra, aprender de ti, ter uma experiência nova contigo nesta noite. Nos abençoe, renova nossa mente, nosso entendimento, renova nossa vida, restaura corações nessa noite, Pai. Necessitamos de ti, Pai amado. Vamos a ti no nome de Jesus e já te louvamos, Pai, na certeza de bênção, na certeza de vitória. Que assim seja. Toda a igreja diga amém. Louvado seja o Senhor, adore. Aleluia. Glória a Deus. Vem, Senhor, encher este lugar. Dá vontade de pular, dá vontade
vontade de dançar, na tua presença, Senhor, dá vontade de correr, saudade e alegria de te conhecer, Senhor, e erguer as minhas mãos e te adorar, Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Enche esse lugar com tua glória, Senhor, nesta noite. Aleluia! Toca os nossos corações. Toca, Senhor, nossos corações. Aleluia! Glória a Deus. Oh, Pai amado. Oh, Deus. Estamos aqui porque entendemos. Necessitamos de Ti. Necessitamos, Pai, de Ti. E nos humilhamos na Tua presença, Deus. Aleluia. Este lugar, tu és real. Glória a Deus. Me entregar Totalmente. Sim, Pai. Totalmente a Ti. O teu toque abriu os olhos do meu coração. E eu posso enxergar, entender. Aleluia. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, aleluia. Aleluia. Este lugar, tu és real. Louvado seja o teu nome. Me entregar Oh, aleluia. Abra o seu coração. totalmente. Entregue a Ele. Sem reserva. O teu toque abriu os olhos do meu coração. E eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Glória a Deus. Vamos declarar
que a nossa fonte está nele, no grande amor do soberano da terra. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Aleluia. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Aleluia, Pai. A minha fonte é o teu Grande amor, amor. minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Aleluia. Declare seu amor. Declare seu amor por ele. Eu te amo, Deus. Tu és tudo em minha vida. Oh, Deus, te exaltamos. Não sabemos mais viver sem a tua presença. Oh, Deus, maravilhoso é o Senhor. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas ali dia no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao nosso clamor. Mas vale, declara ele. Mas vale dia no centro do teu querer, e toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Glória a Deus. Engrandecido seja, Senhor, fonte de amor. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado, engrandecido seja. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Adorado seja em cada coração, Pai. Oh Deus, queremos oferecer nosso melhor para Ti. Rasgar nosso coração diante da Tua presença. Aleluia. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória.
parte é nossa. Eu abro meu coração. Abrir o coração. Eu abro meu coração. Declare a Ele. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Vem Rei transformar, Senhor. Jesus, o Rei da Vem Glória. restaurar. Vem curar. Eu abro meu coração. Oh, Deus. Eu abro meu coração. Sem para reserva. que entre o Sem Rei reserva, nós nos Jesus, entregamos. o Rei da Glória. Oh, aleluia. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração e vem. E quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Aleluia. A ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Médico dos Médicos. A ti toda honra, a ti toda glória, Senhor. Tua igreja se une para adoração nesta hora. Tua igreja se entrega totalmente a ti. Oh Deus. Oh Deus. Jesus, o Rei da Glória. A decisão é nossa, é minha, é tua. Eu abro meu coração. Ele quer fazer morada em nossos para que corações, entre o Rei em todas Jesus, as áreas de nossa o Rei vida. da Glória. Ele quer Eu habitar, abro meu coração. Ele quer reinar em nosso Eu coração. abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu Abra abro sua meu boca e cante. coração. Eu abro meu coração Aleluia. para que entre o Não Rei assista somente ao mundo, Jesus, mas o Rei da participe. Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração
aqui entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração e venho. Quem é o Rei da Glória? Há poder neste nome. O Rei da Glória, Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Aleluia. Tu és o Rei da Glória, Rei do nosso coração. Vem habitar em nós, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus, graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. A todos boa noite e paz seja convosco. Quem é o Rei da Glória? O nosso Senhor Jesus, que está aqui presente. Tenha certeza que, apesar de nós, cheio de falhas, nossa fragilidade, mas Ele recebe o louvor. E isso agrada muito ao Senhor. Louvor sai deste lugar, desse recinto e sobe até o trono do nosso Rei, o Rei dos Reis. Ele merece o melhor que nós podemos entregar a Ele. Ofereça uma linda salva de palmas para Jesus. Bem forte, bem bonito. Ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos deuses, Senhor absoluto. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Levante as mãos dos céus agora. Diga palavras para Jesus de exaltação, de glória, de louvores. Senhor, Tu és o nosso Deus. De eternidade a eternidade, Tu és o grande Deus. Não há outro além de Ti, não há semelhante a Ti, não há Deus igual o Senhor. Os deuses das nações caíram e o Senhor subsiste de eternidade a eternidade. Tu és o Deus criador de todas as coisas, o Deus que nos fez, o Deus que nos ama, o Deus que deu a vida por nós, o Deus que se importa com cada um de nós. Apesar da Tua grandeza, apesar do Teu senhorio, da Tua majestade, o Senhor se importa conosco, tão pequenos e frágeis. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por ser amado por Ti. Obrigado por ser cuidado por Ti. Obrigado, Senhor, por toda a assistência que o Senhor nos oferece. Tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, o Deus que está aqui neste lugar. A Ti toda a exaltação, Pai, toda a glória, Senhor. Bendito o nome do Senhor. Receba, receba, Jesus, o louvor do Teu povo, da Tua igreja. Receba, Jesus. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração
Rei da glória, eu abro meu coração e vem. Aleluia, Jesus. E quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Aleluia, Jesus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, o nosso Redentor, nosso Salvador. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Leve a sua mão no seu coração. Pode aplaudir com alegria. Graças a Deus. A ti, Jesus, toda a exaltação, honras e glórias. Coloque a mão no coração e fale com o Senhor Jesus. Peça para Jesus falar com você, que a palavra venha ao teu coração. Senhor, fala conosco. Ó Deus, tens a nossa vida nas mãos do Senhor. O Senhor conhece cada um que aqui está. Sabe das necessidades, Pai, do teu filho, de tua filha. O Senhor sabe das lutas, dos desafios. Tu sabes, ó Deus querido, ó Pai, em todo o nosso caminho, os laços que o inimigo prepara. E nós estamos aqui na tua presença, como humilde servo, para dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ó Deus, inclinamos nossos ouvidos para receber a palavra, assim como o Senhor inclina os teus ouvidos para ouvir a nossa oração. E a palavra, ó Deus, do Senhor sempre é bem-vinda. Que o Senhor possa nos encher de graça, Pai, de vigor espiritual, que saiamos daqui mais renovados. Ó Deus, elimina da nossa vida todo o atrapalho, todo o empecilho, retira todo o bloqueio, Senhor. Que a nossa mente esteja voltada a Ti, o coração de cada um mais e mais quebrantado diante de Ti, Senhor. Ó Deus, nós pedimos, Senhor, confiantes na palavra, na promessa, pedimos, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Jesus, amém. Digam todos graças a Deus. Amém. Os irmãos podem sentar, queridos. Com certeza, todos nós nos sentimos muito bem em estarmos na casa do nosso Pai. Pense por alguns segundos aí, que não gaste nem um minuto para pensar o que você estaria fazendo nesse exato momento se você não estivesse aqui na casa do Pai. O que você estaria fazendo? Talvez nada de errado, mas não seria tão bom quanto você está aqui adorando o nosso Deus, servindo o nosso Deus, podendo cantar e exaltar a Ele. Nós dificilmente faríamos em nossa casa, nesse tempo que estamos fazendo aqui na casa do Pai. Dificilmente. Não vou dizer que você não estaria no momento de oração, que você não estaria lendo um trecho da Bíblia, mas não se iguala a um culto que nós estamos aqui participando juntamente com os nossos irmãos. Nós somos como brasas e brasas vivas, digo amém. Brasas vivas juntas, digo amém. Brasas vivas juntas no braseiro, digam graças a Deus, né? Que nunca saiamos, que nunca se separe das outras brasas, que nunca saia ou deixe de estar no braseiro. Aí sempre seremos aquecidos pela graça de Deus. Um versículo que eu apresentei de manhã também, não está aqui no esboço. Paulo, escrevendo aos Romanos, o capítulo 8, verso 18, disse assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Bem, ninguém melhor do que Paulo, nós não somos, melhor que Paulo é o Senhor Jesus, sem dúvida alguma, mas Paulo viveu uma vida muito atribulada, por causa da palavra de Deus, não por causa de coisas erradas, você não aprontou na vida, por causa da palavra, grande perseguição,
ameaçado de morte, quantas vezes foi apedrejado, açoitado, foi preso, sofreu naufrágio, passou frio, passou fome, em muitas ocasiões, quanto sofrimento. E com tudo isso ele chega a dizer: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Digam graças a Deus. Nós até temos que nos sentir envergonhados se nós falarmos assim, né? E toda a tribulação que nós passamos, todo o sofrimento que nós passamos, vergonhosamente usaremos essas palavras, tá? Algumas pequenas tribulações, algumas lutas que nós enfrentamos, mas elas não podem jamais ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. E pode ser que esteja pertinho. Em pouco tempo isso tudo pode acontecer. Diga graças a Deus. O tema da palavra: eu tenho uma morada no céu. Quem tem, levante a mão. Amém, Jesus. Eu tenho uma morada no céu. Leremos João 14, os 3 primeiros versículos, agora de pé, por gentileza. Diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Digam graças a Deus. Amém. Agora sim, se assentem e vamos estar recebendo a bendita palavra de Deus. Do clamor dos profetas à promessa de Cristo. Quando falamos do porvir, da eternidade com Cristo, tudo que está à nossa espera não iniciou no Novo Testamento. Nós temos profetas, aliás, patriarcas já, profetas, impregnados na alma por revelação de Deus, por inspiração de Deus, quando tratavam sobre a eternidade. Disto falaremos um pouco. Vivemos em um mundo marcado por incerteza, por guerras, por luto, por perdas, e às vezes isso dificulta as pessoas elas terem em mente sempre essa promessa diante de si. Parece que às vezes ela sai de nossa frente, sai do foco nosso, e parece que entra as preocupações da vida. Parece que nós estamos lutando em vão, parece que tudo que nós fazemos não tem muito valor, justamente por causa das preocupações da vida, e nós tiramos o foco no que esteve impregnado nos patriarcas, nos profetas, nos apóstolos, e deve estar impregnado também em cada um de nós. Essa grande promessa do nosso Deus. Desde os tempos antigos, os profetas já ansiavam por algo maior, uma pátria celestial. Não bastava as promessas terrenas, as promessas para esta vida. Eles ansiavam muito forte algo muito maior que isto, que era justamente uma pátria celestial. A Bíblia inteira aponta para a eternidade, de Gênesis a Apocalipse. Quando Deus criou o homem, fez o homem, não pensa que Deus se perdeu no meio do caminho. Ele ficou perdido. Nossa, agora ele pecou, o que eu faço agora? Tem que ter um plano B? Não, irmãos, nós temos planos B, plano C, D, assim por diante, mas Deus não. Deus, o plano dele é único e perfeito. Diga amém. Às vezes na Bíblia é apresentado de uma forma, Deus se arrependeu de ter feito o homem, ter criado o homem, e às vezes nós lemos no nosso entendimento, nossa forma de entender, e nós tropeçamos. Acabamos por não entender a perfeição do plano de Deus. Deus já sabia tudo. Quando Deus fez o homem, Deus já quis essa criação, essa criatura, o ser humano, para ele, para morar com ele.
Deus já sempre desejou, fez parte do plano perfeito de Deus. A esperança do céu não nasce com o novo nascimento, com a chegada de Jesus Cristo, o Messias aqui. Está impregnada nas profecias e revelações, desde os patriarcas e passando pelos profetas. Alguns profetas com mais nitidez, transparência, mais fácil entendimento, e outros talvez de uma forma que às vezes nós não conseguimos enxergar, mas cada profeta já tinha a alma impregnado com respeito que Deus preparou no porvir na eternidade. Desde os dias de Abraão, o povo de Deus sabia que havia mais do que terra e tendas e tabernáculos, havia uma promessa celestial. Hebreus 11, 9 e 10, veja o que o escritor aqui apresentou a esse respeito. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então, mesmo que às vezes lendo as páginas lá de Gênesis, apresentando Abraão, o patriarca Abraão, e às vezes recebendo a promessa da terra, a promessa de ser pai de uma grande nação de multidões, mas o escritor aos Hebreus foi a fundo para enxergar o coração de Abraão, que ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão já tinha em si, impregnado em sua alma, que essa promessa da terra, de estar a terra que Deus prometeu, era coisa passageira, coisa daqui, por esse tempo, mas existia lá no porvir algo muito maior que está por acontecer. Abraão nunca construiu uma casa, ele habitou como estrangeiro porque cria numa cidade invisível, a morada eterna com Deus. Nós sabemos que esta cidade, essa pátria existe, não de forma palpável para nós, visível aos nossos olhos naturais, mas esta grande pátria celestial existe. Os profetas apontaram para um reino eterno. Os profetas sabiam que o plano de Deus não se resumia a Israel geográfico, a uma terra, não simplesmente a isso, ou a reinos terrenos. Ele sabia que ia muito mais além, tanto os patriarcas quanto os profetas. Por isso que quando nós vemos a firmeza, a fé, a grande esperança no coração dos patriarcas, dos profetas, não é por menos, mas recebiam de Deus, impregnado na alma deles, esta grande verdade, que existia uma cidade invisível aos olhos dele, os olhos humanos, mas que Deus está preparando para tão logo estar todos esses juntamente com Deus na glória. Isaías 65, 17, ele recebe esta revelação, Deus através dele falando assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Todo o sofrimento que eles tiveram, e de menor intensidade, o que nós também, qualquer que seja o sofrimento, qualquer que seja perdas, e elas não são significativas, porque nós perdemos coisas terrenas, nós sabemos muito bem que essas perdas, essas situações, essas pequenas tribulações, essas coisas não vão trazer tormento nenhum para nós, não vão tirar nossa paz quando nós estivermos na glória com o nosso Pai Celestial. Que às vezes aqui na terra acontece assim, a pessoa passa uma situação difícil, depois passa, resolve talvez 100%, 50%, mais ou menos, mas ainda carrega o peso,
daquela situação, parece que continua ainda aquela luta, mas já passou, virou a página, ela carrega essa situação ainda. Mas quando estivermos na glória com o Senhor, nada dos sofrimentos aqui nos perturbará, são coisas passadas, digam amém. Daniel também, a ele foi revelado, capítulo 7, verso 14, veja o que diz: foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Sim, Daniel, grande profeta, que muito falou a respeito, tratando do assunto do porvir, da eternidade. E a ele foi revelado sobre esse domínio eterno que jamais será destruído. Estamos aqui fundamentando a respeito do que eles tinham impregnado na alma e no coração sobre o porvir, sobre a eternidade. Não estavam se valendo das promessas terrenas, das promessas aqui da terra. Muitas pessoas vivem e alimentando as promessas a respeito daqui. Às vezes tem um sonho e busca em Deus, não é errado ter sonho, muito menos buscar em Deus. Esse ano preciso comprar minha casa, esse ano preciso reformar, preciso comprar um terreno, comprar um carro. Não é pecado nisso, mas são coisas ligadas a esta vida. E fica entusiasmado, consegui, graças a Deus, bem sucedido, fez as economias, lidou corretamente, conquistou, mas são coisas aqui terrenas. São coisas passageiras, são coisas para esta vida. E nós sabemos que existe do outro lado, na eternidade, aquilo que é domínio de Deus eterno, que esse reino jamais será destruído. Temos tanto Isaías, Daniel, Ezequiel e outros profetas anteviram um reino espiritual, eterno, glorioso, onde Deus reinaria com justiça e paz. Quando falamos justiça e paz, olhamos para a terra, não precisamos muito longe, olhamos para o nosso Brasil e procuramos justiça e procuramos paz. Está muito distante. Logicamente, não podemos atirar pedras, em patamares maiores, porque em menores também existe muito disso entre nós. Porém, buscamos essa justiça, mas essa justiça perfeita e paz, sim, ocorrerá, haverá, e viveremos nela com o nosso Deus na glória. Jesus confirma e aprofunda a promessa do céu. Nós, quando lemos João 14, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar, e se eu for, voltarei e levarei vocês para junto de mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Ele aprofunda esta promessa, essa grande bênção para nós. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Ao ladrão da cruz, Jesus disse assim, Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Aquele que era ladrão até então, que fez as coisas erradas, porém ele se humilhou, confessou seus pecados, buscou misericórdia de Jesus, buscou em Jesus a salvação. Ele recebeu estas palavras de Jesus. Em minhas palavras, daqui a pouquinho, você vai abrir os olhos no paraíso. Daqui a pouquinho. Aquele homem iria morrer em pouco tempo. Quando você fechar os olhos aqui, você vai abrir os olhos no paraíso. Paraíso é lugar de espera, chamamos de uma antessala, um lugar de espera até a volta de Jesus, mas é lugar já de glória, lugar já de descanso, lugar de gozo, já lugar de alegria. E quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja, então
Os que estiverem no paraíso virão, tomarão seus corpos, cada um o seu, a encontrar o Senhor nos ares, e os que estão com vida serão arrebatados da mesma forma, a encontrar o Senhor nos ares. Aí nós adentraremos na glória de Deus. Se o paraíso já é lugar de gozo e alegria, imagina então a glória de Deus junto ao trono dele, junto à majestade do nosso Deus, quando a igreja irá participar das bodas do Cordeiro, da grande festa. Então, quando Jesus alegra o coração deste, que até então era ladrão, merecedor da morte, por cometer esses crimes, mas ele recebe de Jesus esta promessa, e Jesus fundamenta aqui também sobre no porvir, na eternidade, o que está à espera dos salvos. Digam graças a Deus. Jesus, em João 17, 24, ele fala sobre a existência dessa glória. Pai, na oração que ele faz, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Essa linguagem que Jesus usa, essa condição humana, e às vezes algumas pessoas têm dificuldade, porque me amaste antes da fundação do mundo. Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, coexistente com o Pai, sempre existiu e nunca foi criado. Diga amém. E aqui então, conversando com o Pai, nesse tempo de separação física, estava na condição humana, ele então apresenta: essa é a minha vontade, assim apresentando na oração com o Pai. Onde eu estou, também estejam comigo os que me deste. Esses aqui, e Jesus nesta oração, ele fala daqueles também que conheceriam o Evangelho, que passariam também a fazer parte desta família, para que vejam a minha glória. Então a existência na eternidade dessa glória, onde haveremos também de estar. Diga graças a Deus. Jesus deseja a nossa presença eterna com Ele. Mais do que nós, Jesus nos quer. Quem quer mais Jesus, levante a mão. Tem certeza absoluta que Jesus quer mais de nós ainda. Ele quer mais nós do que nós queremos Ele. Então, quantos queriam estar no céu, levante a mão. Levanta a mão, não tenha medo não. Não é pela morte não, pelo arrebatamento da igreja. De graças a Deus. Se nós temos essa vontade, imagina Jesus de ter todos nós já com Ele na glória. Quando nós olharemos para Ele e veremos a glória de Jesus Cristo, viveremos juntamente com Ele. Os apóstolos reforçam a certeza da morada celestial. Os primeiros cristãos, a igreja cristã primitiva, não viviam para este mundo. Sofriam perseguições, mortes, ameaças de mortes, perdas, mas firmavam-se na esperança da glória. Nós hoje vivemos um mundo bem diferente, já passado, colocamos assim de forma bem resumida, 2000 anos depois dos acontecimentos da igreja cristã primitiva. Como eles viviam? Eles viviam Cristo, viviam Cristo todos os dias. Eles se reuniam nos templos e nas casas, irmãos, todos os dias. Com toda a perseguição existente, eles então estavam vivenciando a promessa do porvir, da eternidade. Na verdade, eles firmavam-se na esperança dessa glória. Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim: pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso
neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Esse tabernáculo é esse nosso corpo, que é um corpo que se desgasta, que envelhece, que adoece. Esse corpo um dia será mudado, será revestido da habitação celestial. Quando Jesus, após a ressurreição, apresentou-se nesse corpo celeste, é um corpo que ele podia comer, comeu com os discípulos, comeu peixe, comeu com os discípulos, mas passou matéria, portas fechadas, e Jesus entrou, passou sem que alguém abrisse a porta. Quando chegou diante de Tomé, disse: Tomé, pode colocar o dedo aqui, aqui tem carne, aqui tem osso. Tá? Mas era corpo celeste. Quando esse tabernáculo também se desfizer, essa casa terrestre, esse edifício se desfizer, nós receberemos ou seremos revestidos de habitação celestial. Diga graças a Deus. 1 Pedro 1, 3 e 4 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 4 diz assim: para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Digam graças a Deus. Então veja a alegria de cada convertido, de cada discípulo, cada servo e serva de Deus, recebendo esse corpo, ou a matéria do corpo celestial, como Cristo após a ressurreição. Até a sua morte era carne, osso, sangue como nós, que sofreu, que sentia dores, que foi machucado, ferido e moído, mas após a ressurreição ele é revestido do corpo celestial, o que nós também teremos. Deus reservou para nós para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Olha que grande promessa de Deus para nós. Filipenses 3:20 fala assim: pois a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está no céu. Nossa pátria não está aqui. Nossa pátria está no céu e nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Algumas pessoas, às vezes, elas, quando ouvem mensagens assim, algumas pessoas não se alegram tanto, porque têm suas dúvidas. Mas eu não sei se eu sou salvo. Eu não sei se eu posso dizer que tenho certeza da salvação. E essa preocupação deve ser tratada, cuidada. Não podemos continuar assim. Não podemos manter essa preocupação sem que tenhamos certeza, porque Deus, o que Ele faz na vida da pessoa, Ele dá certeza. Não é algo de religião que nós simplesmente temos simplesmente algo marcado num papel, um histórico, no hall de membro. São coisas que podemos ter, mas Deus, Ele marca em nós. É uma marcação no nosso íntimo. Disso um pouco falaremos. O Espírito Santo é a garantia dessa morada. Quando falamos quantos vão lá no céu, todos querem, todos desejam, todos manifestam que querem, mas a pergunta é: quantos têm certeza? E o Espírito Santo de Deus é a garantia em nós dessa morada. Enquanto aguardamos a chegada desse dia, e até que não chegue esse dia, Deus nos deu o Espírito como penhor, como selo
de propriedade celestial. É um carimbo de Deus, é um selo, é uma marca em nós, não externa, ninguém vai ver, a não ser pelo fruto, pela convivência. Mas essa marca é interna, é interior, é algo divino, não é algo da igreja, não é de religião, mas é a marca de Deus em nós, a presença do Espírito Santo de Deus como o penhor dessa nossa grande salvação. Efésios 1, 13 e 14 diz assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, nós todos ouvimos, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Bem, nós ouvimos, recebemos o evangelho da salvação, nós cremos, e seguidamente recebemos o selo do Espírito Santo da promessa, é o que nós lemos aqui, é algo de Deus em nós, o chamado novo nascimento, a nova vida. Somos marcados com a presença do Espírito Santo. O mesmo Espírito que recebemos, ele vai testificar com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o penhor dessa grande bênção em nós, dessa grande herança. Deus antecipou nos dar a herança com o penhor, com algo glorioso, com a presença do Espírito Santo, que é esse selo, esta marca que nós temos pela graça de Deus. O céu não é apenas uma esperança futura, talvez, quem sabe, uma mera esperança, mas uma esperança convicta, verdadeira, fundamentada, legítima. É a esperança que Deus colocou dentro de nós. É algo, obra de Deus, do Espírito Santo em nossa vida. Não é uma palavra que um pastor disse, que alguém prometeu, mas algo que Deus introduziu, que está em nós, impregnado em nossa vida. É uma realidade selada no espírito daquele que crê. É o selo da redenção, é o selo da grande herança que nós receberemos quando chegarmos no céu e quando vermos tudo que está lá preparado para nós. Quando nós estivermos diante de toda essa grandeza que um pouco estamos aqui falando, aí entenderemos tudo, perfeitamente tudo. Nossa, eu vi aquelas palavras assim, não entrar na minha cabeça. É muita coisa que está falando. Não, é como a rainha de Sabá chegou até o palácio de Salomão e disse, quando contaram minhas palavras, achei que fosse exagero, mas nem metade me contaram. Nem metade me contaram. Que coisa extraordinária. O que nós estamos contando aqui, por mais que falemos, irmãos, palavras nossas são pobres, paupérrimas, para poder expressar de forma clara a essência da grandeza da glória de Deus. Nós só não vamos desmaiar no céu quando nós enxergarmos tudo que Deus preparou, porque estaremos com o corpo glorificado. Se fosse esse corpo aqui, nós íamos desmaiar. Saulo, ele desmaiou, ele se apagou no chão, ficou cego ali, ficou trêmulo ali, porque só viu a luz a que Cristo estava presente falando com ele. 3 dias ficou cego, 3 dias sem comer, sem beber. Perplexo, porque viu um pouquinho, só um pouquinho dessa glória. Quando os 3 discípulos apóstolos estiveram com Jesus no monte, chamado Monte da Transfiguração, eles ficaram também atônitos, diz a Bíblia, vendo Jesus transfigurado, e o rosto brilhava como o sol, vestes resplandecentes. Quando vendo ao lado de Jesus, Moisés e Elias, disseram assim atônitos, fiquemos aqui, Senhor, façamos 3 cabanas, tabernáculos, uma para ti, outra Moisés e outra Elias. Que gostoso estar aqui na presença do Senhor. Isso é muito pouquinho ainda do que nós veremos lá no céu, tudo que o Senhor preparou para nós. Digam graças a Deus. Temos o anúncio
da Nova Jerusalém, a concretização da promessa eterna. Quando falamos, irmãos, passo a passo, nós estamos aqui. Quem está vivo, levante a mão. Graças a Deus, né? Todos nós estamos vivos. Mas um ou outro pode partir durante o período antes da volta de Jesus, irmãos. É verdade? Pessoas partiram hoje, pessoas partiram ontem, anteontem, assim por diante. Amanhã, pessoas vão partir. E, morrendo em Cristo, já disse, só para nós reforçarmos, os salvos vão estar no paraíso, que é já algo glorioso, nem se compara aqui. Essa vida atribulada, cheio de enfrentamentos, já não será mais tentado, a pessoa não terá mais sofrer a tentação, não terá mais provas, já terminou, já está no paraíso. Aí Jesus, quando vier buscar a igreja, todos que estão no paraíso vão estar tomando cada um o seu corpo e revestimento desse corpo celestial, glorioso, a encontrar o Senhor nos ares. Os que estão vivos serão arrebatados, seguiremos com Jesus na mansão celestial, na glória com o Senhor. Depois de 7 anos voltaremos aqui, mas com o corpo glorificado, para auxiliar Jesus no reinado de 1000 anos. Quando concluir 1000 anos após juízo final, aí nós recebemos o que está Apocalipse capítulo 21, versículos 2 ao 4, para nós aqui resumirmos o texto. Diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E isto é magnífico, irmãos. A nova Jerusalém virá como ataviada, virá para nós, que já estamos participando de uma glória eterna com o Senhor, mas nós estaremos essa nova Jerusalém, chamada Cidade Santa, que vem descendo do céu para nos receber. Que glória, irmãos, que maravilha, isso é magnífico. João vê o que Abraão só vislumbrou. Abraão não viu, é um vislumbre. Mas João viu aqui na ilha de Patmos o que acabamos de ler. Ele vê a morada eterna pronta. Ele vê a cidade santa. Ele vê a nova Jerusalém. Foi dado a ele esta revelação. A consumação da promessa de Deus desde o Éden. Era o que Deus quis desde o Éden. E preparou essa cidade santa para os salvos, os que servem ao Senhor Jesus, os que são discípulos de Jesus Cristo. Digam graças a Deus. Nós não fomos criados para caber neste mundo. Esse mundo é passageiro, esse mundo passa rapidamente para nós, o tempo aqui voa. Nós, na verdade, fomos feitos para a eternidade. A promessa do céu é um fio de ouro que atravessa toda a Bíblia. A promessa do céu não foi apresentada por pessoas comuns, foi por Deus apresentado, e por homens e mulheres santos de Deus, que apresentaram para nós esta promessa. Então a promessa do céu não é coisa de religião, mas é coisa de Deus, o Criador, nosso Pai Celestial. Essa promessa do céu é um fio de ouro
que atravessa toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. De Abraão a Isaías, de Daniel a João, de Jesus aos apóstolos, temos essa garantia firmada, fundamentada, alicerçada da morada no céu. Ela já está sendo preparada. Podemos dizer, conforme o entendimento nosso aqui humano, de alguém chegar com a mão na maçaneta e abrir. Podemos assim também dizer sobre Jesus, que está com as mãos na maçaneta para vir buscar a sua igreja. Ela é eterna, perfeita, santa. Ninguém pode tirar isso de nós, essa morada celestial. Ninguém pode tirar de você isso. Diga amém. O diabo luta de todas as maneiras, de todas as formas, luta com toda a intensidade. Ele é perito em tirar pessoas da presença de Deus. Ele é perito em enganar as pessoas. Ele é perito em apresentar coisas do mundo, não montanhas, riachos, mares, a beleza do universo que não é dele, não. Tudo é de Deus. Diga amém. São coisas que Deus fez para nós. Que não pode ficar visitando muito vulcão aí, perigoso. Mas são belezas que Deus deu para nós. O diabo não tem isso para dar, é coisa de Deus para nós. Pastor, pode fazer um passeio? Deus deu para você, tem condição? Vai passear lá. Deus deu para nós. O diabo não oferece essas coisas que não é dele, mas ele oferece o sistema. Um sistema aqui no mundo. Esse sistema é atrativo. É atrativo. As pessoas caem facilmente nesse sistema maligno. Até ele ousou oferecer, até para Jesus darei os reinos deste mundo. Jesus não se curvou a ele, e nós também não nos curvaremos a ele. Nós estamos plantados nessa rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Jamais vamos abrir mão do que nós temos ganho, a coroa que está reservada para nós lá no céu. Momento especial, mesmo que o texto não está bem nesse contexto da igreja de Jesus Cristo, mas não há problema algum em fazermos uso dele. Falei porque alguns estudam teologia, é importante às vezes falarmos, olha, então veja bem o texto a quem se refere, mas uma aplicação para a igreja não há erro nenhum. Nós podemos dizer também que ouviremos do nosso grande Deus: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Bendito seja o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Porém, irmãos, precisamos cada vez buscar mais a Deus. O mundo, ele vai, infelizmente, de mal a pior. As coisas vão nos apertando. Veja que eu falo isso com base há décadas atrás, não é dias atrás. Pessoas não ficavam em casa de domingo, irmãos, elas iam para a igreja, irmãos. Ninguém ficava em casa de domingo, irmãos. Ninguém arranjava compromisso de domingo, não estou me referindo a pessoa que tira as férias, aí passei, não é isso, não, irmãos. Não é pecado fazer isso. Mas tem gente, irmãos, que fica em casa de domingo. Hoje eu não vou. Irmãos, isso não existia. Algumas décadas atrás, isso não existia, irmãos. E hoje o mundo tem mudado. Qualquer coisa aí fora é atração para a pessoa. Não estou dizendo que atração de pecado. Hoje tem lá um negócio, um programa de televisão, ficar em casa. Estou dizendo que está pecando, né? Mas como pode tirar uma pessoa que ama a Deus, tirar de um domingo na casa de Deus, que é tão gostoso, tão prazeroso estarmos aqui, e a pessoa tentar arranjar alguma coisa para não estar? Estou falando que o mundo está mudando muito. As atrações, o diabo sabe o que oferecer. Ele é esperto.
muito esperto, sem dar qualquer elogio a ele, mas a própria Bíblia diz, Deus o fez com inteligência. Conseguiu enganar a primeira mulher, Eva. Em seguida usou ela para enganar o marido, Adão. Conseguiu fazer com que profetas pecassem. Pessoas que estavam servindo a Deus caíram na armadilha. Não somos melhores do que essas pessoas. Temos que ser cuidadosos. Cuidado que nós devemos ter, irmãos. Tudo que nós aqui falamos, mesmo que não expressa toda essa grandeza, irmãos, não podemos perder, irmãos, jamais. Jamais perca o que você já ganhou, o que já está guardado, reservado. Leremos Colossenses 3, 1 ao 4. Veja bem o que diz, abre o coração para isso. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, nós participamos da ressurreição de Jesus. Depois eu continuo a leitura. Nós estamos mortos para Deus, irmãos. Quando não conhecedores da verdade, não servíamos a Deus, estávamos mortos para Deus, vivos para o mundo. E com a aceitação de Jesus, nós participamos da ressurreição de Cristo. Passamos a estar vivos para com Deus e mortos para este mundo. Diga amém. Seguindo, uma vez que foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Busquem as coisas lá de cima, lá do alto. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Digam graças a Deus. Cristo virá buscar sua igreja. Se não vier em pouco tempo, alguns de nós iremos na frente. Importante é que estejamos com Ele, irmãos. Seja de uma forma, por um processo ou outro, importante é estarmos com Ele. E nessa noite, a nossa oração deve ser a seguinte: Senhor, ajuda-me a viver com o coração no céu. Diga amém. E os meus pés firmes em Ti, até que chegue o grande dia, o dia eterno. Repetindo, Senhor, ajuda-me a viver com o coração no céu, sempre. Coração não pode estar aqui na terra, irmãos, não. Coração tem que estar no céu. E os pés que estão pisando aqui, mas que estejam firmes em Ti, em Cristo Jesus, até que chegue o grande dia eterno. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do nosso grande Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Quero que você ore agora da seguinte forma. Cada um conhece bem a si próprio. Não tanto quanto Deus, obviamente. Mas ninguém conhece mais do que você mesmo, você mesma. Conhece a ti mesmo. E você sabe o que Deus pede. Você sabe que Deus, na pessoa do Espírito Santo que está em você, que Ele cobra, que às vezes há um peso na consciência. Você talvez tenha tentado se esforçar para eliminar este mal e este peso, para você vencer, para você abrir mão de pecado, você sabe. Não preciso aqui dar continuidade, você sabe. Quero que você seja transparente com Deus, sincero com Ele, porque Ele conhece cada um de nós. Que você pedisse ao Senhor, Senhor, me dê força e hoje eu abro mão disso. Você consegue abrir mão de algo que você sabe que Deus se entristece, Deus se aborrece, e isso está tirando a sua paz, está separando você pouco a pouco de Deus. É uma escolha que você faz, às vezes pendendo para essas coisas do mundo. E o mundo para nós está morto. Estamos vivos para com Deus agora.
Por isso que falamos, pense nas coisas do alto, lá de cima. O coração nosso precisa estar se enchendo mais e mais de Deus. Feche os olhos agora. E você pode dizer para Jesus, eu abro mão disso, Senhor, porque eu sei que isso entristece a Ti. Seja sincero com o Senhor, transparente. Senhor, eu tenho lutado contra essa questão, essa área, e eu não tenho tido força. Eu faço as promessas para Ti em oração, logo eu estou caindo novamente nesses erros. Existe alguma coisa que você sabe que tem que acertar, que precisa mudar, precisa abandonar alguma coisa. Você sabe que algo precisa voltar lá no princípio de tudo. Precisa voltar lá no princípio. Alguma coisa que Deus cobra de você, tem cobrado de você. Está na sua consciência isso. E é uma persistência em dar continuidade. Você sabe que isso não tem aprovação de Deus. Que isso faz você ficar mais fraco na fé. E não desfrutar dessa grandeza de Deus. Converse com Ele, seja sincero, transparente diante do Senhor, que tudo vê, tudo conhece. Senhor, Tua igreja ora, Teus filhos, cada um, Senhor, orando, buscando a Tua presença, Senhor. Tu és conhecedor, Pai, de tudo que existe em nós, toda a nossa vida. O Senhor conhece desde quando nós estamos sendo formados no ventre de nossa mãe. Ainda informe, o Senhor contava os nossos dias, durante toda a nossa caminhada, passo a passo. O Senhor conhece a nossa história, tudo o que pensamos, antes mesmo de formar qualquer palavra em nossa boca, de vir qualquer pensamento em nossa mente, o Senhor já tem pleno conhecimento. Tu és conhecedor, Pai, das nossas fraquezas, das nossas lutas. Tu és conhecedor, ó Deus querido, dos nossos enfrentamentos, das tentações e as tentativas, ó diabo. Senhor, nós sempre queremos dizer para o diabo não. Queremos dizer para Ti, sim, ó Deus, quero mais de Ti. Senhor, olhe atentamente para cada vida, dê graça, dê força, Pai. Perdoa os pecados, Jesus, que esta Tua filha, este Teu filho, possa receber a ministração dos céus, do Teu Espírito Santo. Manifesta o Teu poder, Senhor, manifeste a Tua graça, Jesus. Ó Deus, com perdão agora, inunda este coração com a graça do Senhor, com as Tuas misericórdias, Senhor Jesus. Aleluia, o Teu nome, Jesus. Bendito seja o nosso Deus. Bendito seja o nosso Senhor. Aleluia, o Teu nome, Jesus. Bendito seja o grande Deus, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Senhor, que nos ouve, que inclina os Teus ouvidos à nossa oração. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Sempre esteve repousado em mim. Senhor Deus, é verdade, Jesus. Sim, Senhor. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em Teus braços é meu descanso. Nos braços do Senhor nós podemos descansar. É meu descanso. Buscamos socorro no Senhor Jesus Cristo. Em Teus braços nos lançamos nos braços fortes do nosso grande Deus. Em Teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O
Senhor tem sido misericordioso para conosco, nunca desistiu de nós. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, 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 Abba. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Obrigado, Jesus, por poder descansar em Ti. O Senhor que tem nos sustentado. Temos estado nos Seus braços fortes. O Senhor tem nos dado força para essa caminhada. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por sempre estender Tuas mãos em nossa direção, por ter sido misericordioso, compassivo e bondoso. Aleluia ao Teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Eu caio em Tua graça, aleluia, Jesus. recaio de novo em Tuas mãos, Amém, Jesus. recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos, recaio em Tua graça, ela é mais que o bastante. Recaio de novo em Tuas mãos, recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é meu descanso, em Teus braços é meu descanso, Abba. Em Teus braços é meu descanso, em Teus braços é meu descanso, em Teus braços é meu descanso. Você pode dar um abraço no seu papai. Você pode dar um abraço no seu Abba neste momento, como uma criança que confia, que depende. Se lance nos braços do seu papai nesse momento. Diga com suas próprias palavras o quanto você o ama,
o quanto você deseja estar pertinho dele, o quanto você deseja ouvir as batidas do coração do seu Pai, porque só pertinho dele você tem vida, só pertinho dele você tem esperança, só pertinho dele você tem a vida eterna. Só pertinho dele você é renovado, só pertinho dele você é transformado, só juntinho dele você é curado. Aleluia, Jesus. Aleluia ao Senhor dos Senhores, ao Deus dos Deus, ao Eterno, ao Santo, ao Tremendo, ao Absoluto Em Deus. teus braços é meu Aleluia, aleluia, aleluia ao nome do Senhor. Em teus braços Engrandecido, é o nome sobre todo nome, nome lindo de Jesus. Aleluia, aleluia o teu nome, Senhor. A tua igreja te engrandece, Senhor. A tua igreja te exalta, Jesus. Tu és bendito, bendito eternamente. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Aplauda Jesus com alegria. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado é o nosso Senhor Jesus e a morada que Ele preparou para nós. Amém, amados? Nós somos felizes por poder fazer parte do corpo de Cristo, da igreja amada de Jesus. E neste momento estaremos apresentando a Deus nossas contribuições. Ofereça o seu melhor ao Senhor em oração. Grande Deus e eterno Pai, louvamos a Ti por podermos ser participantes deste mover do Senhor aqui na terra, da Tua glória, da Tua presença que nos enche, que nos preenche de paz, de alegria, de satisfação em Tua presença. Somos por Ti, ó Deus, abençoados, mesmo sem merecer. O Senhor nos faz, ó Deus, amados, o Senhor nos faz perdoados, o Senhor nos faz salvos, o Senhor nos faz selados para a morada gloriosa e eterna. E aqui estamos nós, enquanto de passagem aqui na terra, querendo ser participantes da Tua obra, para que outros também possam vir, para que outros também possam conhecer deste evangelho glorioso. Por isso consagramos ao Senhor todo dízimo e oferta para a Tua obra, para o Teu reino, ó Deus, colocando, ó Deus, diante do Senhor, trazendo a casa do tesouro, para que haja mantimento na Tua casa, e possamos, ó Deus, ser por Ti abençoados, prósperos, receber a porção dos céus, janelas dos céus abertas, e bênçãos abundantes sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Ó Deus, nós colocamos tudo diante de Ti, e assim consagrando para a Tua obra, no nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Ofereça o seu melhor neste momento.
Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o Vigília mensal. A oração é o combustível para o crescimento da igreja. Nesta sexta-feira, a partir das 10 horas até meia-noite, teremos a nossa vigília que antecede a ceia. Você não pode ficar de fora. Vamos orar juntos. E domingo, a ceia do Senhor, no culto das 7 e no culto das 18, com o nosso tempo de oração que antecede os cultos. No período da manhã, a partir das 6h30. E no período da tarde, a partir das 17 horas, já estaremos em oração. Vamos juntos levantar um clamor. Nossa igreja unida em oração. Atendimento com a psicanalista Valdene e orientação jurídica com o pastor Elias. Procure a secretaria para o seu agendamento. Escola Bíblica de Férias do Grupo Missionário de Crianças, todos os sábados de julho, das 14 às 16 horas. Papais e mamães, tragam o seu filho aqui para a Catedral. Teremos um encontro marcado todos os sábados, dia 5, dia 12, dia 19 e dia 26 de julho. Vai ser uma bênção. Atenção, juniores e pais de juniores. No próximo mês de julho, nos dias 5, 12, 19 e 26, acontecerá a Escola Bíblica de Férias. Você não pode ficar de fora. Está sendo preparado algo todo especial para atender você e o seu filho. Participe! As inscrições serão realizadas na mesa próxima ao altar. Fanfarra 2025. Interessados acima de 12 anos em participar da fanfarra nesse ano, deverão participar do ensaio que haverá no domingo, dia 6 de julho, às 10 horas da manhã, na Catedral. Arraial Gospel, no dia 6 de julho, logo após o culto das 18. Vai ser uma festa preparada com muito carinho para atender a nossa igreja. Olha só o que nós teremos: milho cozido, pamonha, curau, cuscuz, pastel de carne, pastel de queijo, espetinho, mini salada, mini cachorro-quente, misto quente, espetinho de morango, chocolate, crepe suíço, refrigerante, suco. Teremos muitas opções. Não deixe de participar. Encontro dos Vencedores.
Dias 11, 12 e 13 de julho é uma data marcada para estarmos juntos neste próximo encontro. Será algo muito especial. Não perca a oportunidade de estar presente se você ainda não foi, ou mesmo que já tenha ido, mas tenha interesse em ir novamente. Faça sua inscrição. Já estamos no segundo lote. Não perca a oportunidade. Pensando sempre em melhorar, nós criamos o quadro de recados. Se você tem interesse em ajudar a gravar, a editar os vídeos, nos procure. A sua ajuda será muito bem-vinda. Para toda a igreja. Várias festas ocorrendo aí na cidade e a gente vê, o povo vai, né? E essa festa que nós teremos próximo domingo para a igreja. Diga amém. Fiz aí um pedido no culto de manhã, e até perguntei, os irmãos sabem que eu vou pedir, né? Após falar sobre o Arraial Gospel, né? Vocês sabem que eu pedi, né? Que os irmãos se esforcem para vir no culto das 18 horas. Caso queira vir de manhã, nada impede. Depois, no final, venha então no culto, né, para participar da festa. Não tem problema algum. Exceto que os irmãos aqui já preferem o culto das 18 horas, né? Talvez um ou outro que perdeu hora e veio à noite, né? Mas está aí, então, vamos valorizar a festa que a nossa igreja promove. Diga amém. E nessa ocasião, já ocorridas em anteriores, são contactadas algumas pessoas para patrocinar, pessoa que tem a empresa, autônomo, oferece algum produto, e nós colocaremos o telão, o projetor, para colocar logotipo da empresa, a pessoa que quer ser patrocinador. Então, procura atrás pessoas responsáveis. Eu gostaria, assim, de contribuir, ser patrocinador. Vai pedir para você depois logotipo, algo da empresa, produto a ser vendido, além de colocar a imagem, também vai ser comentado, vai ser falado. Estamos falando isso publicamente porque, às vezes, contacta algumas pessoas e não contacta outras. E tem pessoa que se ofende com isso. Por que não me procurou? Também queria divulgar produto lá, queria também que a minha empresa aparecesse lá, tá? Então, às vezes, por falta de tempo mesmo, por não conhecer, cometemos essas falhas. Nos perdoe as anteriores. Estamos abrindo aqui para, assim, quem quiser. Diga amém. Quero abençoar vocês que estiveram participando conosco pelas redes sociais. Deus abençoe vocês grandemente. Fiquem na bênção e fiquem na paz.